Olá, meus amigos! No vídeo de hoje, você vai saber sobre uma ex-modelo que cheirava a peixe podre, mas ela não sabia disso. Ela começou a perceber que algo estava errado quando começou a dar aulas. Mas antes deste vídeo começar, por favor, para não esquecer, não deixe de clicar em gostei e inscrever-se no canal. Obrigado! Todos nós já passamos por momentos embaraçosos e, no entanto, sabemos que ao longo da vida eles acontecerão novamente. Quando foi a última vez que você se sentiu constrangido ou constrangida com alguma coisa? De vez em quando, a vida fica dura para todos, mas pode se tornar mais difícil para algumas pessoas. Não importa o quanto a vida de alguém pareça perfeita para você, a realidade pode ser completamente outra. Esta é a história de uma garota chamada Camille, que parecia ter tudo, porém, infelizmente, ela estava vivendo com uma condição bizarra. Havia algo extremamente errado nela, que a impedia de obter sucesso que merecia. Seu mundo estava abalado e ela sentia como se a vida tivesse parado. Quando não havia outra escolha, então Camille recebeu uma notícia inacreditável. Camille, uma ex-modelo, estava vivendo uma vida perfeita, tanto profissional quanto pessoal. Tudo estava indo bem. Como todos nós sabemos que nada dura para sempre, o mundo de Camille também estava passando por uma grande mudança. Infelizmente, a razão por trás dessas mudanças era bem diferente da razão de qualquer pessoa comum. Em sua juventude, Camille viveu os melhores dias. Era uma estudante brilhante e uma garota muito inteligente. Enquanto crescia, entretanto, ela não podia ignorar o fato de que todas as pessoas próximas a ela fugiam dela. Era muito comum que seus amigos a deixassem de fora dos planos deles. Às vezes, ela tentava perguntar o que os incomodava, mas nunca ninguém dizia nada. Depois de se formar na escola, Camille recebeu um diploma de bacharelado e não parou por aí. Além disso, ela fez um curso de mestrado para adquirir experiência em sua área de estudo. Ela sempre obteve boas notas e era bastante óbvio para uma garota como ela pensar em estudar ainda mais. Ela planejava candidatar-se a um curso de doutorado quando as coisas começaram a sair de seu controle. Ao mesmo tempo em que foi admitida no doutorado, Camille começou a lecionar em uma escola próxima. Agora que ela estava lidando com uma classe de cerca de 30 alunos, ela achava estranho da parte deles tirar sarro dela toda vez que ela entrava na sala de aula. No início, ela ignorou, pensando que as crianças poderiam se adaptar com ela como nova professora em breve, mas isso nunca iria acontecer. Para a surpresa de Camille, a maioria das crianças na sala de aula costumava segurar o nariz sempre que ela entrava na sala. Era estranho e não parecia certo. Sim, ela tentou perguntar às crianças se algo estava errado, mas elas negaram. Quando o mesmo tipo de comportamento se tornou uma coisa cotidiana, Camille começou a ter mais certeza de que algo não estava certo. Camille compartilhou essa experiência com uma de suas amigas de confiança. Inesperadamente, sua amiga não ficou muito surpresa ao ouvir sobre o problema de Camille. Isso significa que sua amiga também estava ciente da razão por trás da reação improvável de seus alunos em relação a ela. Embora sua amiga hesitasse em contar, agora Camille queria saber a razão por trás disso. A amiga estava tentando salvar sua amizade ao não querer revelar a verdade. Mas Camille continuava insistindo que era muito importante para ela saber o motivo que dava a seus alunos a chance de fazer brincadeiras com ela. Sua amiga começou com uma consoladora declaração de que estava tudo bem e não foi culpa dela. Camille questionou que não era culpa dela. A verdade foi finalmente dita. Camille tinha um mau cheiro e a parte mais estranha de tudo era que ela não conseguia sentir o cheiro. Mas como ela podia cheirar mal? Camille não era uma daquelas que não levavam a higiene a sério. Ela não era capaz de entender o que estava errado com ela. Camille era uma daquelas pessoas que adoravam tomar banho,
Depois de um longo dia de trabalho, o banho era como uma terapia para ela. Sendo uma modelo em meio período, ela não só tinha um bom senso de se vestir, mas também uma boa escolha em perfumes e desodorantes. Afirmar que uma mulher como ela cheirava mal soava como uma piada de mau gosto para ela. A amiga de Camille lhe explicou que há muito tempo ela conseguia sentir o cheiro de peixe podre vindo dela. Ouvir sua amiga falar assim deixou Camille triste e ela não conseguiu conter as suas lágrimas. Era ao mesmo tempo confuso que algo assim estivesse acontecendo com ela. Ela sentiu que era o pior dia de sua vida. Camille não estava nem no estado de pensar qual poderia ser a razão possível por trás disso. A amiga tinha notícias ainda piores para ela. A amiga de Camille também lhe disse que cada vez que elas se encontravam, sentia que o cheiro estava ficando mais forte. Camille não estava fazendo nada diferente do resto do mundo que pudesse fazê-la cheirar como peixe podre. O riso dos alunos de Camille pelas costas estava explicado. Todos os professores que tentaram ignorá-la e se sentaram em mesas separadas durante a hora do almoço estavam fazendo sentido para ela. Ela se sentiu abalada naquele momento, sem ter para onde ir, sem ninguém com quem conversar. Camille não podia acreditar que todo esse tempo todos ao seu redor estavam cientes disso, menos ela. Ela tinha vergonha de voltar a frequentar a escola e enfrentar as pessoas que gozavam dela pelas costas. Era um sentimento que nenhum de nós jamais iria querer sentir. Eu não sabia por que estava exalando um odor tão forte. Quer dizer, ele podia se espalhar em uma sala inteira. Certa vez, ele se espalhou em um auditório, lembrou Camille. Todos podiam sentir o cheiro de peixe podre, mas ninguém podia conhecer a sua fonte naquela época. Camille uma vez ouviu um de seus alunos chamá-la de Senhora Peixe. Ela até se lembrou dos comentários que fizeram e agora ela sabia que era tudo para ela. Ao entrar na sala de aula, um dos alunos disse: "Esta sala fede como peixe podre." Camille não podia querer pensar em enfrentar o mundo com um cheiro de peixe podre. Sonhar com uma carreira de sucesso e ter uma família parecia impossível. Tornar-se a estranha que ela nunca quis ser partiu seu coração. Ela não sabia que opções tinha e se havia alguma maneira de consertá-la. Camille evitou sair. Ela deixou seu emprego e aceitou um em que podia trabalhar de casa. Ao menos, ela ainda tinha alguma vida profissional, mas a sua vida pessoal estava completamente arruinada. Aos poucos, o cheiro foi ficando mais forte e ela estava se acostumando a isso. A dieta de Camille não era muito diferente de qualquer pessoa comum, nem estava relacionada a qualquer questão de higiene pessoal. Inicialmente, não havia nenhum outro raio de esperança em sua vida, além de aprender a viver com o cheiro. Após alguns anos, ela encontrou alguém que era igual a ela e a vida também não era fácil para essa pessoa. Ficar em casa e pensar em todos os sinais que as pessoas indiretamente lhe deram sobre o mau cheiro foi tudo o que ela fez durante os anos seguintes. Ela podia se lembrar que este odor estava com ela há muito tempo. Camille estava tentando todos os métodos possíveis para esconder o mau cheiro, mas ela falhou todas as vezes. Produtos de beleza, perfumes, loções, nada disso foi suficiente. Em uma pesquisa na internet, Camille encontrou a história de uma mulher que sofreu com o mesmo problema que o dela. Seu nome era Sandy e sua história era tão comovente que Camille decidiu conhecer essa mulher. No caso de Sandy, ela podia sentir o cheiro ruim que vinha de sua casa, mas ela não conseguia entender a origem dele. Sandy pensava que o cheiro vinha do esgoto, mas isso não era verdade. Ela estava tão certa disso que até chamou o homem da manutenção para dar uma olhada na situação. Quando 2 homens chegaram à porta dela, verificaram todos os esgotos, mas nada estava errado.
Quando Sandy lhes perguntou por que o cheiro ainda estava lá, por frustração, um dos homens lhe disse que não havia problemas com os esgotos. Ele lhe disse sem rodeios que o cheiro vinha dela. Sandy não podia acreditar no que acabava de ouvir e, a partir daí, ela começou a procurar sobre esta questão do odor dela. Foi quando ela iniciou uma pesquisa cara sobre este distúrbio desconhecido. Ela visitou muitos médicos e especialistas em pele, mas nenhum deles foi capaz de descobrir a questão exata. Sandy desembolsou $27 mil apenas para diagnosticar a sua condição. No entanto, ela também não obteve sucesso. Ela também desistiu, até que um dia seu dentista lhe sugeriu o especialista certo, que poderia ser de grande ajuda para ela. O profissional sugeriu que ela conhecesse o Dr. George Pratt, um médico do Instituto Monell Chemical Sciences Center. O dentista estava bastante confiante de que o especialista seria capaz de ajudar Sandy, e ela também esperava o mesmo. Em 2006, Sandy conheceu o médico que se especializou em doenças genéticas raras, incluindo o TMAU, trimetilaninuria. Foi com isso que Sandy foi diagnosticada. Esta doença é tão rara que até 2006 havia apenas 600 casos relatados desta doença. Agora ficou claro porque não havia informações sobre esta condição na internet. A condição é causada por uma substância química pungente no corpo, chamada trimetilamina, da qual indivíduos normais podem se livrar sem que o cheiro se espalhe, mas os indivíduos que sofrem de TMAU têm altos níveis de trimetilamina em seus corpos e não podem se livrar dela facilmente. A pior parte é que os pacientes que sofrem dessa doença não conseguem detectar o seu próprio odor. Felizmente, existem algumas maneiras de remediar, principalmente por meio de dieta. Depois de ler a história de Sandy, Camille finalmente soube o nome da doença de que sofria há muitos anos. O raio de esperança há muito perdido finalmente abriu um caminho em sua vida. Camille se sentiu em paz quando percebeu que não era a única no mundo a se sentir daquela forma. O que aconteceu depois surpreendeu o mundo inteiro e chamou a atenção da mídia tanto para o caso de Sandy quanto para o de Camille. Sandy, que iniciou sua própria fundação com o nome de TMAU, finalmente pôde ser de alguma utilidade para Camille, que sofria da mesma doença que a dela. Espalhar mais e mais informações sobre esta doença tornou-se o único propósito de sua vida. Ao ouvir a história de Sandy, Camille correu imediatamente para o Monell Chemical Sciences Center. Ela passou por uma consulta para conhecer o Dr. George Pratt, uma pessoa que iria guiar Camille para fora do mundo fedorento de onde ela vivia há tanto tempo. Felizmente, o Dr. George Pratt disse a Camille que sua condição pode certamente melhorar com a ajuda de medicamentos e muito mais. Mas, antes de tudo, eles conduziram alguns testes, incluindo o exame de sangue. Então, a Camille estava totalmente curada. Após os testes, o Dr. Pratt a prescreveu muitos comprimidos específicos como o primeiro passo de seu processo de recuperação. Logo depois que as pílulas começaram a se adequar a Camille, o médico mudou toda a dieta dela. Ela seguiu rigorosamente tudo e cada coisa que o médico lhe disse. Embora o cheiro não desaparecesse da noite para o dia, Camille certamente podia sentir a melhora, o que significava que o tratamento estava funcionando. Assim que Camille percebeu que seu mau cheiro se tornava mais brando, seu nível de confiança aumentou e ela fez a resolução de continuar seguindo todas as instruções para se libertar do TMAU. Ela nunca pensou que se sentiria tão confiante novamente. O Dr. George Pratt disse que este tratamento que ele deu a Camille e Sandy não será capaz de curar completamente as duas senhoras, mas certamente controlará o forte odor. Ele estava certo, ambas se sentiram muito melhores do que antes. Sim, a ciência está avançando todos os dias,
mas o TMAU ainda não tem cura. No entanto, graças aos esforços de Sandy, mais pessoas estão cientes desta doença e esperamos que algum dia em breve haja uma cura para ela. Camille começou a trabalhar novamente e vive hoje em dia uma vida normal. Ela espera ter um dia uma família e nós esperamos o mesmo para ela. Com certeza, essa é uma das condições mais incomuns que mostramos aqui no canal NC. Acho que isso nos ensina muito sobre como ser gentil com todos. Você nunca sabe a história deles. Esperamos que Camille continue lutando bravamente contra a sua doença e tenha tudo que deseja e merece na vida. Já pensou em passar por algo assim? O que você faria? Comente, e se por acaso você for novo por aqui, aproveite e já se inscreva no canal. Assim, você terá fácil acesso às nossas histórias e atualizações. Obrigado e até a próxima!